Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa conversa é sobre uma competência muito importante de ser exercitada e ensinada, que é a empatia. A gente tem falado um pouco para vocês sobre como que a nova base comum curricular tem trazido essas competências e como que a gente pode implementá-las nos currículos escolares. Então vem comigo que nesse vídeo eu quero dar mais detalhes, dicas importantes de como que você, professor, pode tanto exercitar a empatia como ensiná-las na sua sala de aula. Eu sou Andréa Rosim, eu sou psicóloga e pedagoga, fundadora do Instituto Ser Educativo e venho há mais de 15 anos pesquisando a área das habilidades sociais e socioemocionais. E nesse percurso todo tenho me dedicado à formação de professores, de equipes escolares, preparação de materiais para os alunos. E agora, neste momento, a gente está socializando todo esse conhecimento que é tão essencial na vida de hoje, de crianças, jovens e adultos, não é mesmo? Provavelmente você já ouviu falar sobre a questão da empatia. Quem nunca ouviu, né? Ah, fulano não é muito empático, né? Até uma certa confusão entre empatia e simpatia, né? Então tem situações que a gente vive, né? Eventualmente uma situação de perda, né? Perder um ente querido, perder o emprego, né? E a gente ouve assim, ah, você não foi tão empático com seu colega que sofreu aquela perda, né? Você não conseguiu se colocar no lugar dele. Então, será que empatia é isso mesmo? A gente sabe que essas falas todas que ocorrem no cotidiano, né, dos saberes que ocorrem aí nas relações interpessoais, elas trazem um pouco de verdade, mas trazem também alguns mitos, né? Será que isso é um mito? Então, diante de tantas falas importantes relacionadas à empatia, frases de efeito como essas que eu acabei de falar com vocês, afinal, o que é empatia? O que a Base Nacional Comum Curricular traz como conceito e o que a literatura científica nos ajuda a aprimorar as nossas práticas? Então, é essa a minha grande contribuição. Porque as pessoas falam que ser empático é se colocar no lugar do outro, né? Para eu ser empático, então eu preciso ter empatia. Será que é isso mesmo, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é que empatia não é se colocar no lugar do outro. Isso é um grande mito. A gente tem difundido a literatura científica a fim até de desmistificar algumas falácias, né? Coisas que ocorrem no cotidiano e que a gente vai reproduzindo. Não é possível a gente se colocar no lugar do outro e nem a gente ensinar, né? Se não é possível a gente se colocar, para que a gente faria esse esforço todo? Mas por que, André? Então vamos lá, vamos começar então entendendo que todas as pessoas são diferentes e percebem, sentem, né, emoções, sentem coisas dentro do próprio corpo, das quais muitas vezes elas tentam contar como são essas coisas e a gente tenta imaginar como é. Acho que eu já passei por isso, então eu vou fazendo aí algumas analogias, né? Agora, a gente não sabe exatamente como que ela está se sentindo, né? É impossível sentir como a outra pessoa. A gente pode imaginar, né? A gente pode validar, reconhecer, mas jamais saber exatamente como que isso está acontecendo dentro de cada um. O que é possível, então, é imaginar como que ela deve estar se sentindo naquela situação. Isso é um passo bem importante no exercício da empatia, né? Então, como eu sempre digo para vocês, a gente vai, olha para a literatura, volta para a Base Nacional Comum Curricular, tenta encontrar pontos que possam se aproximar ou se divergir para dar explicações cada vez mais claras, né? Esse é o nosso grande exercício aqui do ponto de vista da formação de vocês, né? Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a empatia é definida como se respeitar e respeitar ao outro com acolhimento e valorização da diversidade, né, de indivíduos, de grupos sociais, saberes, identidades, culturas e potencialidades. Isso é muito amplo, né? Se respeitar e respeitar o outro, né, envolvem muitas coisas. Como que a gente ensina todas essas coisas? Ou seja, somos empáticos quando agimos de forma a reconhecer que o outro está sentindo algo e validar. A gente fala validar é quando a gente respeita, né? O respeito aparece aí
na BNCC como um termo, né? Mas quando eu simplesmente ouço o que o outro está dizendo e digo, eu te entendo, né? Tudo bem, né? Eu imagino que você esteja sentindo, eu estou validando o que essa pessoa está sentindo, né? Sem expressar nenhum julgamento. Diferente de muitas vezes que a gente até se esforça para ouvir o que o outro está dizendo, mas eventualmente a gente diz, ah, fica tranquilo, vai passar. A gente está invalidando o sentimento da pessoa nessa fala, né, do tipo, vai passar, fica tranquilo, né? E vocês percebem que é bastante complexo, então, o ensino da empatia, né? E de ensinar as crianças, os jovens e até mesmo nós a exercitar esse não julgamento, que é tão importante na prática da empatia, né? Ser empático é uma tarefa bem difícil mesmo, né? É uma tarefa que requer manter a calma, requer estar à disposição do outro para o que o outro precisar, né? Então, sem nenhuma tentativa de impor aquilo que eu penso, que eu sinto ou que eu desejo para ele, né? Então, já é um outro movimento muito importante. Então, vai além dessa percepção de se colocar no lugar do outro, né? É reconhecer sentimentos do outro, é validar, é dizer, parece que eu entendo a sua situação, né? Eu já passei por isso, ou não passei, mas eu imagino como esteja sendo difícil para você, né? Então, essa prática de validação, de reconhecimento, me parece que você está um pouco triste, quer falar um pouco sobre isso, né? Aconteceu alguma coisa com você? Então, sabemos que o desenvolvimento da empatia, ele é muito complexo e ele influencia o desenvolvimento intelectual, ele até depende da capacidade intelectual, né? A gente também sabe que melhora os relacionamentos interpessoais, as amizades, quando a gente se torna mais empático, né? E esse é um fator de proteção para as pessoas, né, em termos de comportamentos delinquentes e mesmo em relação à violência, né? Por isso é muito importante desenvolver essa competência dentro dos currículos escolares e nos mais diferentes níveis de ensino, né? De acordo com a faixa etária da criança, com as necessidades e potencialidades dessas crianças, né? Então, para quem me segue e está aqui comigo, sempre buscando novos saberes, né? Eu trouxe dicas essenciais para a gente iniciar esse trabalho, já que sabemos, eu sempre estou dizendo, né? É necessário saber o que ensinar e o como ensinar. É necessário saber que há um processo de aprendizagem fundamental para que essas habilidades se transformem em competências e sejam realmente valorizadas naquele contexto. Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar com um exercício bem breve e bem preliminar mesmo. Vamos aprender e ensinar os nossos alunos, os nossos estudantes, a prestar atenção no outro, a ouvir o outro sem fazer nenhum comentário. Esse já é um exercício extremamente desafiador, né? A gente ouvir o outro e dizer tudo bem, né? Eu estou aqui para o que você precisar, ou não dizer nada, né? Também é importante, então, passo número 2, né? Reconhecer sentimentos dos outros. Nossa, me parece que você está triste, quer falar sobre isso, né? Inferir esses sentimentos, né? Mesmo de conquistas, gente. Muitas vezes uma pessoa está super eufórica porque conquistou alguma coisa e vem e conta, né? E a gente fala, não, já rola um julgamento, né? A pessoa, quem recebe essa informação pode julgar a outra pessoa. Então, a empatia é esse exercício de observação, validação do sentimento sem julgamento de certo e errado, né? E um terceiro passo fundamental do exercício da empatia é compreender a situação do outro, ouvir essa história nos seus detalhes mais importantes que o outro queira contar, né? Expressar compreensão. Então, passo número 4, expressar compreensão sobre esses sentimentos relatados, sobre a experiência do outro, sobre as dificuldades ou as conquistas realizadas. E validar, e dizer que bom, tá tudo certo, ou se você precisar de mim, eu tô aqui, né? Você já pensou como que você vai resolver essa situação? Então, evitar falas que invalidem, né, o sentimento da outra pessoa. Afinal, a gente é empático quando a gente consegue realmente respeitar o outro nas suas vivências, experiências sentimentais ou reais mesmo, que viveram ali de situações concretas que estão acontecendo, né? E agora então, eu quero convidar vocês a ensinar para os alunos. Já pensaram nisso? Já pensaram que todos vocês podem
pensar em atividades dentro do currículo escolar, aliadas às diversas disciplinas ou áreas do conhecimento que vocês atuam, né? Incluindo essas habilidades como componentes curriculares. Este é um grande diferencial que a gente vê da nova base comum curricular, né, em que todos os professores podem implementar esse ensino e transformar a educação. Então, para isso, eu trouxe mais algumas dicas. Pega o papel e caneta e anota aí algumas coisas bem importantes. Primeira delas, dica número 1. Quando um aluno demonstrar tristeza, chateação, raiva ou mesmo alegria por uma conquista, né, e tiver perto de você, é muito importante que você, como modelo, valide esse sentimento. Ajude ele a descrever o que ele está sentindo, ouça-o com atenção, né, com expressões que realmente demonstrem o seu interesse por ele, né? Dica número 2. Nessa mesma situação, se outra criança estiver por perto, né, ensine essa outra criança a validar sentimentos, a reconhecer os sentimentos dos seus alunos, né? Aos poucos você vai percebendo que as crianças passam, os jovens, passam a discriminar por expressões não verbais até, né, expressões faciais ou por distanciamento, então eles passam a ficar mais sensíveis às necessidades dos outros. E isso é um componente muito importante de ser ensinado na empatia, né? Dica número 3, se atente a situações em que um aluno teve um comportamento empático. Então, se um aluno seu espontaneamente apresentou um comportamento que você agora já sabe que é empático, é importante você se aproximar, ajudá-lo a descrever, falar, olha, você percebeu o que você fez? Né? Pede para o outro colega dizer como ele se sentiu, né? Que se foi bom para ele, enfim, coisas desse tipo que vão valorizando essas atividades no contexto escolar. E ainda você pode, dica número 4, se você está todo envolvido com esse processo de transformação, comece a pensar em atividades dentro da sua disciplina, né? A gente pode trabalhar com personagens, né, com histórias, com imagens, a fim de levar os alunos ao exercício da observação de expressões e sentimentos de personagens, de imagens, né? Ou mesmo de situações vividas por eles. Então, se eles trouxerem fotos e aí a gente conversar sobre essas fotos, enfim, é muito possível que todos vocês consigam realizar um bom trabalho de forma bem sistematizada, organizada e validando esse seu envolvimento com o aluno. Você pode aproveitar essas dicas e adaptá-las na sua sala de aula. O importante é ensinar os alunos a inferir comportamentos e sentimentos do outro sem julgamentos, né? O desafio é grande, mas ele é muito possível e vai fazer com que você também possa exercitar as suas próprias habilidades empáticas, né? Esse é um grande potencial de transformação da sala de aula e da educação. Afinal, você é um importante modelo para os seus alunos e a forma como você age nas situações ensina esses alunos também alguns comportamentos. Por isso, eu continuo acreditando que é necessário exercitar essas habilidades na sala de aula, nos diversos contextos educacionais, né? E aí, expandindo este trabalho para outras pessoas envolvidas ali naquela comunidade, seja outros colegas professores, gestores e até mesmo os pais, né? Vamos juntos transformar a educação, vamos formar pessoas e desenvolver essas habilidades que sabemos que são essenciais para a vida no século XXI, essenciais para as conquistas e para a satisfação, né, para a realização, para as conquistas, para o desempenho acadêmico, ou seja, é muito importante o seu trabalho no ensino dessas habilidades no currículo escolar. Se você gostou desse diálogo sobre empatia, deixe o seu joinha aqui embaixo, compartilhe com outros educadores e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Clica no sininho que toda semana temos vídeos novos e você vai ficar aí por dentro de todas as novidades. Tá joia? Grande abraço para vocês e até mais!